Estudo Bíblico Eclesiastes 7. Começa aqui a segunda metade do livro de Eclesiastes. Há uma mudança drástica de estilo, pois o pregador passa a escrever na forma de provérbios. Versos 1 a 14. Há 7 perguntas e 7 comparações proverbiais apoiadas na palavra melhor. Primeiro, melhor. A boa fama se propaga mais do que o perfume que exala sua fragrância a todos. Quando dizemos que uma pessoa tem boa fama, estamos dizendo que ela tem bom caráter, boa reputação. A boa fama baseia-se em fatos. O perfume é só aparência. Segundo, melhor. Se olharmos as coisas acima do sol, veremos que a nossa morte teria mais motivos de alegria que de tristeza. Quando nascemos, choramos e todos sorriem em volta de nós. Quando morremos, todos choram, mas só nós podemos sorrir. Álvaro Ramos. Do ponto de vista acima do sol, temos que festejar, pois os dias que seguem a morte são motivo de alegria, já que a pessoa voltou para o Pai. Terceiro, melhor. Verso 2. Novamente, a intenção do pregador é nos fazer olhar a realidade do funeral. Se a pessoa for um filho de Deus, deve haver júbilo, pois acabaram-se as dores e sabemos de sua sorte bem-aventurada e eterna. E é naquele momento que se vê que todos os homens são iguais no sentido material, pois o corpo, tanto do rico como do pobre, vai para o mesmo lugar. Eles terão o mesmo fim. E os vivos têm que considerar tudo isso. Quarto, melhor. O pregador está nos dizendo que o sofrimento nos faz pessoas melhores. Aquilo que nos faz sorrir passa rapidamente, mas a dor produz ensinamento. Ela nos faz crescer. A sabedoria enfrenta conscientemente o inevitável e se prepara para a morte. Quinto, melhor. Quando um sábio nos repreende, é para o nosso bem, para o nosso benefício, para o nosso crescimento. No entanto, o insensato nos leva para a perdição. Isto inclui o falso profeta. Devemos levar em consideração a repreensão tanto do amigo como do inimigo, pois somos constantemente sujeitos ao erro. Só temos que vigiar pedindo a direção do Espírito Santo para sabermos se aquela repreensão veio de alguém que tem a sabedoria de Deus ou se veio de alguém insensato. Verso 6. Há pequenos arbustos espinhosos no deserto que, quando secos, queimam com tanta rapidez que não chegam a produzir calor. Verso 7. 2 forças externas ameaçam a paz de espírito do homem: o medo, opressão, e a cobiça, suborno, que pela força da repulsão ou da atração desviam-no do caminho do bem. Sexto, melhor. O término de tudo é o que conta. O começo às vezes inclui a fantasia, a ilusão, e estas acabam quando nos deparamos com a realidade. Sétimo, melhor. Onde existe paciência, existe sabedoria. Essa nos ajuda a pisar mais firme nos caminhos da vida. Verso 10. A atitude que leva a chorar o passado como sendo um bom tempo, torna-nos indolentes e tristes a respeito do presente e sem esperanças para o futuro. Verso 11. Boa é a sabedoria. Vale tanto como uma herança, uma fortuna. Uma ideia semelhante se acha em 1 Timóteo 6,6. Onde contentamento significa suficiência ou herança. Verso 12. A sabedoria nos protege, nos ensina a vencer tentações. A sabedoria nos ensina prioridades em relação ao tempo, ao dinheiro e em relação a todas as coisas. Ela nos dá a verdadeira perspectiva da vida. Verso 13. Confiemos na boa vontade de Deus que faz tudo convergir para o nosso bem, não obstante serem inescrutáveis os seus caminhos. Verso 14.
Deus não quer que saibamos o futuro, a não ser aquilo que em profecias nos faz saber. Versos 15 a 22. Verso 15. Ficamos perplexos em ver o ímpio prosperar e o justo passar necessidades. Mas em 1 Coríntios 13, 12, a Bíblia nos ensina que um dia entenderemos tudo com clareza. Salmo 73, versos 1 a 3 e 12 a 17. Verso 16. Somos aconselhados a ter um balanço espiritual, um equilíbrio com moderação. Todo excesso é destrutivo. Temos que saber quando nos calar, mesmo diante da humilhação. Normalmente, uma pessoa sábia não agrada a todos, e não devemos confiar na nossa própria justiça, pois essa de nada vale. Isaías 64, 6. Verso 17. Quantas pessoas morrem antes de seu tempo por serem perversos? Hoje temos tantos exemplos. Versos 18, 19. O que vale é temer a Deus e confiar na sabedoria que vem do alto e pedi-la ao Pai que a dá liberalmente. Tiago 1, verso 5. Pois quem tem sabedoria é mais forte e pode mais do que qualquer homem poderoso. Verso 20. Este versículo confirma o que está escrito em Salmo 14, 3 e Romanos 3, 10. Versos 21 e 22. Quantas vezes ouvimos falar mal de nós e paramos para ouvir o que não gostamos? Mas temos que observar nosso próprio comportamento, pois há momentos em que também nós falamos mal dos outros. É difícil ouvirmos críticas, mas é bem fácil criticarmos. Teremos sabedoria se não dermos muita importância nem a comentários muito elogiosos, nem aos depreciativos a respeito da nossa pessoa. O que devemos fazer é nos orientarmos pelos preceitos vindos de Deus. Examinemos se tem ou não fundamento as críticas de nossos semelhantes e se temos criticado a outros sem razão e sem amor. Versos 23 a 29. A sabedoria não é fácil de ser encontrada, temos que buscá-la em Deus. Bondade é fruto do Espírito, portanto, a grande chave é buscar a Deus e o derramar do seu Santo Espírito para termos fruto e sermos bons diante de Deus, para não sermos alcançados por pessoas que têm grilhões e que nos façam prisioneiros com seus laços e redes. Verso 26. Dentro de nossa cultura atual, esse versículo parece bastante ofensivo à mulher, mas na cultura do Antigo Testamento não haveria a menor ofensa. O pregador usa uma hipérbole, um exagero para enfatizar algo. Mas é importante que se diga que homens e mulheres são todos iguais. Naquela cultura, a mulher nem era contada. Então é tão pouca a diferença que se torna a mesma coisa, pois debaixo do sol, homem e mulher são a mesma coisa. Salomão deveria estar inclusive se referindo às suas mulheres estrangeiras e idólatras, com as quais ele se deixou seduzir. 1 Reis 11, versos 1 a 8. A criação de Deus é reta e perfeita, mas o pecado estragou e destruiu todas as coisas. O homem foi criado por Deus e era inocente e santo, mas se deixou seduzir pelo pecado. Jeremias 17, 9, Romanos 3, 23 e 5, verso 12.